Fala pessoal, tudo bem? Edson novamente, um novo vídeo para vocês, hoje falando sobre extintores. E aí, seu Molenga, tudo bem? Tá sorridente hoje, hein? Vai saber o que aconteceu. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem dinâmico, bem rápido e vou falar de uma forma bem informal, bem descontraído sobre extintores. Na verdade, eu vou dar algumas dicas, né? Falar sobre alguns detalhes que muitos bombeiros formados, experientes, pecam na hora de uma entrevista ou mesmo em uma prova, nesses detalhes, tá? Mesmo porque a gente lida todo dia com extintores, mas não falamos todo dia sobre extintores, e aí acabamos caindo no esquecimento, né? Que isso é muito comum, tá bom? A gente nunca sabe de tudo, mas tudo que a gente sabe, muitas vezes a gente esquece da grande maioria, né? Então vamos lá? Roda a vinheta aí. Vamos lá, seu molenga. Pessoal, vamos lá. Então, como eu anunciei, hoje a gente vai falar sobre extintores, né? De uma forma bem descontraída, bem leve, suave, né, seu molenga? Aliás, eu vou falar para vocês, esse vídeo em especial é uma homenagem a um outro molenga, tá? Meu cunhado Claudião, que não é tão Claudião assim, viu? Abraço, Claudião, seu molenga. Pessoal, vou falar sobre extintores e principalmente, né, para formandos em hoje em dia e alguns bombeiros que já são formados, né, para a brigada de incêndio também, onde de uma certa forma tem alguns vícios, né? É. Então, principalmente para quem vai fazer uma entrevista de emprego, vai fazer uma prova, né? Muitas perguntas se farão e o que eu canso de ouvir, puxa vida, eu sei o que é, mas não sei responder, não sei falar. Isso é grave numa entrevista, hein? O básico é aquilo de praxe, né? Você tem que saber, ok? O básico da nossa profissão. As particularidades nem tanto, né? Porque alguns agentes extintor especiais que fogem do nosso padrão, né? Como o FM200, isso aí são extintores particulares, né? O Classe K também. Existe aí umas particularidades nesse sentido que aí o bombeiro, por falta de experiência, não é obrigado a responder. Mas numa prova é meio complicado, né? Vamos dar um exemplo. As partes do extintor. Difícil, hein? É muito difícil a gente responder porque a gente vê extintor todo dia, né, Samuel? Todo dia, mas a gente não respira o assunto extintor todo dia. E quando a gente sabe de tudo, cai no esquecimento, isso aí é muito normal, né? Mas dá uma estudada antes, vê um manualzinho qualquer, olha o YouTube aí falando sobre os equipamentos, né, básicos. Chega na hora do vamos ver, né, não cometer umas gafes, tá bom? O básico do extintor é isso, né? Essa parte de baixo aqui, alça de transporte, aqui em cima o gatilho, lacre, pino ou trava de segurança para não haver incidente, né? Um disparo indevido, mangote, biquinho, biquinho é bom, hein? Manômetro para alguns extintores, tá? O cilindro que é o corpo do extintor. Aqui dentro nós temos aí um cano pescador, tá bom? Onde vai ser injetado água, né? Pó químico, outros agentes extintores especiais, CO2 também, né? Tá bom? Agora, algumas perguntas podem ser feitas e aí a gente já tem que estar atualizado, como o que é esse anel aqui, né? Esse anelzinho que agora nesse extintor aqui está verde, mas são outras coisas, outras cores conforme NBR, né? E aí contempla nessa temporada, nesse período aí, 7 anos, tá bom? Você tem que responder tudo isso, né? Agora, em sala de aula, em entrevista, já me perguntaram por que extintor de pó? Por que extintor de água tem manômetro, por exemplo, né? E extintor de CO2 não tem. É complicado, né? Eu escuto sempre a mesma resposta, que é exatamente a réplica do que a gente aprende em sala de aula. Extintor de CO2 não tem manômetro porque não precisa.
O próprio gás é acondicionado sob pressão e ele sai todinho para fora, né? Isso é verdade? Ele sai todinho? Sim, é verdade, né? Bom, isso é verdade ou é mentira, pessoal? O extintor de CO2 não precisa de manômetro? Errado, precisa. É, mas não necessariamente precisa. Daria para se pôr, daria para se colocar, né? Só que ele não é tão exato quanto o manômetro de água, né? E de pó químico, tá? Ô Edson, por quê? Sabia que você ia perguntar isso. Muito simples, gente. Aqui dentro, por exemplo, no extintor de pó, nós temos pó químico, é um pó à base de sódio. Se você tiver dúvida, seu molenga, pode pegar um pouquinho, dar uma lambida e tá bem salgado, tá? Você vai certificar. Tá bom, pessoal? E pelo menos um quarto desse espaço do cilindro vai estar condicionado, né? Ar comprimido. Antes, eu vi alguma coisa sobre uma NBR, né? NBR lá 12962. É isso mesmo? É isso mesmo. A IT lá 21, falando sobre que os extintores, principalmente o de água, o de pó, pó ABC, tem que ter um agente expelidor, né? Um gás sob pressão para emitir o agente extintor, que seria o pó água ou pó ABC, por exemplo, para fora. O hidrogênio, certo? Certo, lá está escrito isso. Mas se usa? Se acondiciona? Não. Caramba, meu, mas por que não? Vou explicar agora. Por isso que não colocam o manômetro no extintor de CO2. O manômetro de CO2, se tivesse, ele não seria exato como esses dois, tá? Vou explicar. O CO2 é um gás supergelado. Ele é acondicionado lá no extintor, né? Em mais ou menos uma temperatura de 72 a 76 graus negativos. A mais ou menos por quê? Porque ele oscila, logicamente, né? E aí você pode perceber que o extintor em ambiente interno ele fica na mesma condição, né? Frio, tal, tudo mais. Mas se ele é acondicionado do lado de fora e não tem um abrigo, mas mesmo se tiver dentro do abrigo, ele vai estar mais aquecido, tá? Mesmo a carcaça desse extintor de CO2, ele sendo mais espesso, ele não protege, né, contra os raios do sol. A carcaça vai esquentar e isso daí vai refletir aonde? No gás. Ele está condicionado em estado líquido, certo? Certo. E daí, Edson? E daí que, por ser muito gelado, ele é um gás exotérmico, o que vai acontecer? Em contato com o ambiente, a tendência é, quanto mais quente, mais expansão, criando mais pressão. Tá? Quanto mais frio, mais contraído, né? Compactado ele vai ficar. Isso quer dizer menos pressão. Tá, Edson, e daí? E daí que isso vai ser refletido aonde? No manômetro dele, se houvesse. Se houvesse. Então, como é que ele vai estar? É como aquela menina da Globo falava, nós vai estar como? Vai estar assim, ó, de tempos em tempos. Isso é um problema? Vai estar oscilando. Isso é um problema? Sim. Imagine se tivesse um manômetro igual a esse aqui, onde a zona verde seria a área pressurizada, ou seja, estando nessa área de pressurização e está numa condição perfeita para disparo, certo? Em um ambiente muito frio, uma época muito fria, o que vai acontecer? Ele vai compactar, contrair as moléculas e vai estar abaixo do verde. Isso quer dizer que, teoricamente, o cilindro não está pressurizado, certo? Mesmo porque, pessoal, isso ia encarecer muito o extintor. O extintor com manômetro como esse daqui, no extintor de CO2, não daria certo. Tem que ser um manômetro muito mais reforçado, tá bom? Isso ia encarecer bastante o extintor, ok? Ah, Edson, mas e aí? Voltamos para o extintor de água e de pó. Por que ele é exato e o outro não? Já que a norma está dizendo que teria, teoricamente teria, um nitrogênio? Teria, teoricamente, né? Né, seu molengo? Não vai ter por quê, pessoal? Porque imagine o nitrogênio muito mais gelado que o CO2.
né? Ele pode chegar até menos 200 graus, ele vai oscilar muito mais na variação de temperatura ambiente. Nós vai estar como? Assim, ó, oscilando, não vai ser exato. Então, por conta disso, muita gente que as empresas fraudam, né, os extintores, nem tanto, tá? Uma questão lógica. Eles vão acondicionar aqui nesse compartimento, né, na área vazia, justamente ar comprimido, porque o ar comprimido não tem tanta oscilação na variação de ambiente. Ok, pessoal? Isso é uma das dicas que eu queria dar para vocês, tá? A outra coisa é o seguinte, eu vou fazer esse vídeo bem rápido, tá? Para não se tornar muito cansativo, tá? Então eu vou fazer vídeos separados falando sobre extintores, são dicas, ok? Uma outra coisa é bastante interessante. Os extintores, ele vem com lacre, né? Conforme a NBR, um lacre anti-violação, onde ele vai estar segurando esse pino que é a trava de segurança dentro de um buraquinho para não ter disparo indevido, né? Pessoas não ficar brincando, disparando. A violação desse cara aqui indevidamente é até crime, tá? E aí é o seguinte, pessoal, a indicação para uso, a gente já é bombeiro, a gente sabe, mas para brigada é interessante, né? É girar essa trava. Vamos girar a trava, girou, puxou o lacre, está pronto para uso. E a gente descobre aqui depois que tem dois furos, né? Na alça, que é um gatilho, e na alça de transporte. Essa da alça de transporte, ele é mais largo, tá bom? Ok? E aí o que que acontece? A indicação em um treinamento é tirou o lacre com a trava de segurança, está pronto para uso. Aí você vai fazer o disparo e usar a quantidade perfeita para apagar, extinguir o fogo, ok? Beleza. Após o uso, a indicação é fazer o quê? Colocar a trava novamente e deitar o extintor, ok? Legal. Como nós temos dois buracos, né, em cima e dois embaixo, né, deixa subentendido que após o uso é para a gente juntar os dois e pá, colocar a trava. Isso vai fazer um disparo, né? Vai liberar o agente extintor, ou o que sobrou dele, direto, sem parar. Ué, mas o que está acontecendo? Está disparando? Sim. A gente deve colocar no mesmo buraco que a gente tirou, pessoal, buraco de cima. Ok? Ué, mas por que tem buraco embaixo então? Boa pergunta, seu Molenga. Seu Molenga está falador hoje. Boa pergunta. Pessoal, é muito simples. Esse lacre que foi colocado aqui, né? Vamos colocar de novo só para vocês verem. Ó, trava de segurança do buraquinho de cima. Você vê como é difícil colocar, né? Principalmente eu que estou com 49 anos, velhinho. E aí, lá na empresa que faz a recarga, eles recebem lotes de cada empresa de extintor, né? Tem que ser uma coisa rápida. Então, o que, que eles fazem? Passa o lacre aqui por dentro do pino, por debaixo da alça de disparo e trava. Deveria ser assim? Não. Deveria ser o quê? Colocar a trava, colocar o lacre, o enforca-gato aqui dentro desse buraquinho, passar por trás, é que esse aqui já está estourado, logicamente, mas fingindo que passou lá no buraquinho, né, que eu já subi o cego, voltar e entrar dentro da trava, tá? Agora você imagine, uma empresa com um lote de 100 extintores para recarregar. Você sabe que não é só a empresa, só essa empresa que vai fazer recarga. O que, que vai acontecer? Vem um carinha velho igual eu e sou moleque é mais velho que eu, fazendo isso aqui, ó, buraquinho, buraquinho. Ixi, olha o tempo que vai levar, gente. Não dá, né? Então, na prática, eles colocam já dentro da trava, passa por cima e já, coisa rápida, é produção. Isso não é um problema. O problema é que eu, como instrutor, eu tenho que avisar o aluno que vai proceder dessa forma. Tirou do buraco, coloca no buraco novamente. Gostou, moleque? É, considerando, né, que o extintor é um equipamento passivo de incêndio, tem tudo a ver, né? Tirou do buraco, coloca novamente. Aliás, seu Molenga, você sabe o que significa sistema ativo e passivo de incêndio? Você manja de ativo e passivo?
Não, vou perguntar pro Claudião lá, que ele deve manjar, né? Não me leva mal, viu? É brincadeira, esse moleque. Pessoal, sistema ativo e passivo. Sistema ativo, tudo que serve para combate, né? Combater o fogo no seu princípio, tá? E no fogo descontrolado, o incêndio. Princípio de incêndio, agente extintor como esse portátil, é um sistema ativo, é um equipamento ativo. As mangueiras do hidrante, por exemplo, é um equipamento ativo para combate a incêndio, fogo descontrolado. Então, tudo que combate incêndio, fogo no início ou fogo descontrolado, faz parte do sistema ativo. E o sistema passivo é tudo que impede a sua propagação, tá bom? Então, o fogo está num compartimento, eu tenho que ter no sistema passivo tudo para impedir que ele saia desse compartimento, fique enclausurado. Porta corta-fogo, pintura de chama, né? Cobertura de chama, como lã de rocha, compartimentação com lã de rocha, lã de vidro, espumante chama, né? Isso aí, logicamente, né? Com uma RT de um engenheiro, ok? Comprovando que há uma resistência para o fogo não se alastrar, não se propagar. Então não é nada disso que eu estava pensando não, viu, seu moleque? Tá bom, pessoal? Vou passar por aqui, mas no segundo vídeo eu vou mostrar a continuação e dar algumas dicas sobre extintores, beleza? Abraço, pessoal!